Fala galerinha, vamos embora lá para mais uma aula de geometria, né? Pois é, terceiro ano, ensino médio, todos os preceitos, o que está previsto para vocês trabalharem do bimestre, vocês já foram orientados. Qualquer dúvida estou no WhatsApp, qualquer problema que precisar me chama aqui, vou estar auxiliando vocês a resolver, beleza? Aula de hoje, tronco do cone. Nós vimos o cone, vimos a planificação do cone e agora nós vamos ver o que é o tronco do cone. Tronco do cone nada mais é que pegar o cone, imagine um cone qualquer, e você pega e corta, intercepta esse cone com algo plano em uma determinada região, e esse plano tem que estar paralelo à base do cone. Então é como se você pegasse o cone aqui, passasse uma faca nessa região aqui, certo? Aqui está a base do cone, aqui ficou uma base menor e ficou a parte do cone aqui, um corpo de cone aqui com vértice separado aqui menor, certo? Então isso é o tronco de cone, isso aqui é um tronco de cone, certo? Isso aqui é um cone menor que teve origem a partir da interceptação do plano ali sobre o cone anterior. Logo, a gente vai tomar como perspectiva de análise agora o tronco. Esquece o cone, porque o cone que teve como origem aqui a gente já trabalhou, né? Então o que é o tronco de cone? O tronco de cone, ele vai ter por perspectiva uma base que é a base originária do cone mantida, certo? Que a gente chama ela de base maior do cone, que tem um raio maiúsculo R maior. E surge uma nova base desse tronco de cone, que é uma base menor que a de origem do cone, que tem um raio R minúsculo menor, porque o raio aqui vai ser menor comparado com esse raio, já que as bases circulares, a circunferência da base é maior que a circunferência de origem desse cone, certo? Ele continua tendo uma altura que vai estar diretamente proporcionalizada ao segmento de reta, que parte de um centro de uma base menor para uma base maior. A geratriz mantém no cone, a gente continua tendo aqui geratrizes de um cone, certo? E a perspectiva de análise desse cara, o que nós vamos buscar entender no tronco de cone? Por que a gente estuda o tronco de cone? Porque o cone, por si só, ele deu origem a idealizou algumas outras figuras geométricas espaciais bem convencionais, porque a partir do cone, por exemplo, que eu consegui desenvolver o copo que você utiliza para tomar água, refrigerante, tomar aquela cervejinha, né? Entre outras figuras geométricas que podem ser consideradas tronco de cone. Por exemplo, algumas panelas, as vasilhas que sua mãe utiliza para cozinhar, ela pode ser considerada um tronco de cone, né? Alguns tipos de panelas, vamos dizer assim, porque algumas panelas são cilíndricas, mas as panelas convencionais mais utilizadas podem ser consideradas tronco de cone, né? Porque ela tem uma base maior e uma menor, de raios são diferentes, né? Segmentos que dariam ali origem a um cone. Se eu continuasse subindo isso aqui, em algum momento lá, ela formaria um cone, certinho? Então, essa é a perspectiva de estudo. Ou seja, para que a gente faz isso, professor? Para buscar, em perspectiva, analisar a figura cone de várias formas diferentes, né? Ou formas distintas que podem surgir. E que pode ser útil para a gente calcular medidas de algumas figuras em alguns exercícios, que muitas vezes você não sabe se é um cone, mas tem por perspectiva a relação direta com o cone. Por quê? Significa que aquilo é um tronco, ele tem duas bases diferentes, tem laterais que a gente chama de áreas laterais, que a gente tem as perspectivas de geratriz. Então, por isso que a gente estuda. O que você vai precisar identificar no tronco de cone, então? Primeiro, o raio da base maior, ele é identificado pela letra R maiúscula, que é esse cara aqui. O raio da base menor, que é identificado pela letra R minúscula, que é convencional, que é esse cara aqui. O H, que representa a altura do tronco, é esse segmento de reta que liga centro a centro. E continuamos tendo uma
geratriz, que é a geratriz do tronco, que é esse segmento aqui lateral do tronco de cone, certinho? Em perspectiva continuam as mesmas figuras, né? Eu posso calcular a área da base desse tronco? Posso e devo calcular a área da base desse tronco. E eu continuo tendo aquela mesma fórmula de área da base, πr ao quadrado, porque as bases são circunferências. Então, por isso que continua a formar a área da base. A diferença é que eu vou fazer ela duas vezes agora, para uma base maior e para uma base menor. Você tem a área da base maior, que é a do cone, e a área da base menor, que foi formada a partir da intersectação do cone, né, com o objeto plano, certinho? Que é o cálculo que você vai desenvolver. Como também nós podemos calcular a área lateral desse tronco de cone. A área lateral desse tronco de cone é calculada como? Π vezes o raio da base maior mais o raio da base menor vezes a geratriz. Substituiu, você encontra a área lateral desse cone, né? É como se você pegasse o cone e abraçasse, como eu dei exemplo para você, que é a mão, né? Você tem a medida dessa área lateral dele, né? Só em representatividade, né? Se você pega aqui a parte só do tronco e planifica ela, você teria mais ou menos isso aqui de região, né? Planificado. Mantendo aqui essa região do cone aqui que não existiria, você teria aqui as duas bases e a região aqui dele planificada. Você teria mais ou menos essa figura planificada, certo? Porque não teria o topozinho aqui do cone, né? As bases arredondadas aqui, elas se manteriam, né? Se manteriam. Então tá aqui a representação que é a geratriz, a outra geratriz que veio para cá, né? E duas vezes o πr, ou seja, duas vezes, porque você tem duas circunferências, a base maior e a base menor, certinho? Tronco de cone. Muito interessante que nos últimos Enem você tem visto muitos exercícios pedindo relações de tronco de cone com o próprio cone, ou muitas vezes o exercício de Enem tentando te confundir, como no Enem passado, nós tivemos um exercício que teve um índice de acerto muito pequeno, que é a relação de identificar quando ele é o tronco de cone ou ele é um cilindro, né? Muita gente pegou lá o tronco de cone porque ele deu uma figura corriqueira, se eu não me engano era uma panela. Essa panela ninguém se atentou para a diferença de medida dos raios, porque na representatividade da figura parecia que a base superior e a base inferior, a base maior e a base menor, pareciam ter o mesmo tamanho no desenho. O que diferenciava o tamanho das duas? A medida do raio. Ninguém identificou, todo mundo bateu o olho, a maioria das pessoas bateu o olho na figura e pensou, é um cilindro. Pegou a fórmula do cilindro e foi calcular o volume do cilindro. E na verdade não era um cilindro, os raios tinham medidas diferentes, um maior, outro menor. Logo era um cone, então você teria que ter calculado o volume do tronco do cone usando a fórmula do próprio cone, porque no exercício te dava uma medida de um cone menor. Então, o exercício induziu as pessoas aos erros, beleza? Então, só para vocês conhecerem, é uma figura bem convencional, né? Mas interessante. Vamos lá para um exemplo. As bases de um tronco de cone circular reto são círculos de raios que medem 6 e 3. Opa, então já identifiquei que o raio maior é a maior medida e o raio menor é a menor medida, que são as duas bases, base inferior e base superior do meu tronco de cone, certo? E ele falou para mim que a minha geratriz mede 5 centímetros. Ele quer saber a área lateral do tronco, né? Então, área lateral. Nós temos aqui a formulazinha de área lateral, traz ela para cá. Área lateral, π vezes raio da base maior, vezes o raio da base menor, vezes a geratriz, certo? Área lateral, que é igual a π vezes raio maior, raio menor, vezes a geratriz, que dá 5. Área lateral é igual a π, 6 mais 3, 9, não é? Então, 9 vezes 5, 45. Logo, a área lateral é igual a 45 π, tudo em centímetros quadrados. Pô, professor, você está falando de figura geométrica espacial
e os centímetros vai ser elevado ao quadrado, porque nós estamos calculando o quê? Área. Lembra? Medida bidimensional. A área da figura, capacidade de ocupação da figura. Então, quadrado. Né? Nós não estamos calculando, por exemplo, o volume do tronco de cone, que é um objeto de estudo para as próximas aulas. Beleza? Então, muito tranquilo. Professor, e a aplicação disso? Quando a gente pegar exercícios mais complexos? Serão exercícios que não fugirão dessa relação, apenas darão para vocês alguma relação de envolvimento de um cone, onde você vai ter que extrair o tronco desse cone, calcular a medida de área, para depois encontrar o volume do cone e o volume do tronco do cone, e subtrair um pelo outro, para encontrar, por exemplo, só o volume do tronco. Né? São essas relações de aplicação, porque não foge desse conceito, né? Da geometria espacial não foge disso. Mas nós vamos evoluindo o conteúdo com o decorrer das aulas, né? Nas próximas aulas vão evoluir. Qualquer dúvida, o WhatsApp está lá do grupo de vocês de geometria, estou à disposição de vocês para estar respondendo, peço que participem, façam a frequência de vocês, qualquer dúvida é só chamar. Lembrem-se do Classroom, eu estou avaliando vocês pelo Google Classroom, então vocês vão ter que acessar lá, baixar a lista para me validar a frequência de vocês no relatório, ver que vocês foi atribuído a vocês o exercício que vocês vão fazer e devolver para mim uma foto do exercício resolvido, da lista que vai estar lá para vocês. Para quê? Para me validar a frequência de vocês e computar uma nota, que é a nota de participação e realização do exercício do bimestre para vocês, beleza? Enquanto a gente tiver no período de afastamento social, vocês serão avaliados nessas três vertentes: a frequência no WhatsApp, a confirmação da frequência no Google Classroom e o envio das fotos de exercícios resolvidos lá no Classroom para mim poder validar essas notas de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, eu fico por aqui, valeu, um abraço, fui!